A Polícia Ambiental de todo o estado de São Paulo está realizando fortalecer a proteção e a preservação das riquezas naturais do estado, incluindo Marília e cidades da região. Estão sendo realizadas várias ações voltadas à conservação da vegetação nativa, fiscalização de áreas degradadas e combate a atividades ilegais que ameaçam o meio ambiente. A operação é alusiva ao Dia do Guardião das Florestas, que é comemorado em 17 de julho. A data faz uma homenagem ao personagem do folclore brasileiro, o Curupira. Alguns jovens não sabem quem ele é, mas nós que somos mais madurinhos sabemos muito bem, né? Curupira, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, esses são os personagens do universo do nosso folclore brasileiro. O Curupira é considerado um símbolo estadual de guardião das florestas e dos animais que nela vivem. Dentre as ações realizadas, a operação fiscaliza a preservação da vegetação nativa do estado de São Paulo, verificando a regeneração das áreas que sofreram interferência da ação humana, prevenindo incêndios causados por balões, combatendo o comércio ilegal de madeiras nativas e apoiando a Operação São Paulo Sem Fogo, que busca combater os focos de incêndio nas áreas florestais. Para falar um pouco mais sobre isso, nós estamos recebendo hoje aqui no Agora Interior o comandante do 1º Batalhão da 4ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar Ambiental em Marília, Tenente Kleber Rodrigues Ventrone. Boa tarde, Tenente. Seja bem-vindo ao nosso Agora Interior. Muito obrigado. Tenente, no que consiste essa operação? A gente deu uma pincelada aqui na abertura do bloco, mas o que consiste exatamente essa operação Guardião das Florestas? Maravilha, senhor Ricardo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, a gente poder estar divulgando preventivamente nossas ações. A operação Guardiões da Floresta ela tem como objetivo central as áreas degradadas que necessitaram de uma recomposição do dano ambiental. Então, uma vez que ocorre uma supressão de vegetação, a gente aplica o auto de infração. Esse autuado depois se compromete a restaurar a vegetação que foi degradada. E aí ele assina um termo de compromisso de recuperação ambiental e ele se compromete a recuperar essa área degradada. E num prazo aí de aproximadamente uns 3, 4 anos, vai de acordo com o tipo de vegetação, a gente vai fiscalizando, às vezes periodicamente, trimestralmente, semestralmente, para verificar o andamento dessa região restaurada. E especificamente nessa operação a gente pegou os locais onde tinha um certo nível de risco maior, uma propensão maior para incêndio, queimadas, áreas que estavam num risco um pouco maior, que demonstravam sinais de que não estavam cumprindo com esse termo de recuperação ambiental. Esse termo ele é só um ingrediente da punição do infrator, porque ele também responde criminalmente e também paga multa, Perfeito. O crime ambiental é um dos poucos tipos de imputações que a gente vai para as 3 esferas de atribuição, unicamente até pela própria Polícia Ambiental. A gente dá o encaminhamento da parte penal, para a Polícia Civil prosseguir com a investigação. A infração administrativa a gente prossegue, que tem a combinação de pena, de multa decorrente da degradação ambiental, e a restauração florestal é a imputação civil pelo cometimento da degradação. Então, o autuado, o degradante ambiental, ele responde sempre nas 3 esferas de atribuição. A gente sabe que ninguém no Brasil, a regra jurídica aponta de que ninguém pode alegar ignorância da lei. Mas diante das várias operações, diante das várias atuações da Polícia Ambiental, principalmente na zona rural, a impressão que nós, leigos, temos é que a maioria das pessoas não se atentam às áreas de preservação, ou por desconhecimento, ou por achar que não vai acontecer nada. Que leitura que o senhor pode nos passar com relação a isso? A maioria das pessoas ignoram a legislação por desconhecimento? Olha, nós temos tantos casos de ignorarem a legislação, quanto de tentar tirar proveito das áreas degradadas. Graças hoje aos nossos recursos de geoprocessamento de informação, praticamente nada foge aos nossos olhos. Então, só para ter uma ideia mais ou menos do cenário, lá na nossa companhia de polícia ambiental, tem policiais responsáveis unicamente pela localização dos pontos de degradação ambiental por satélite. Via satélite? Via satélite. Então, cada setor do estado de São Paulo é dividido em quadrantes. Cada quadrante é fiscalizado ao menos 3 vezes ao ano. Então, eles colocam o lapso temporal, de espaço-tempo, a gente volta 5 anos em imagens e faz esse acompanhamento de todos os quadrantes.
Assim que verificada uma degradação ambiental, o policial ele estipula a poligonal, né, unida pelas coordenadas onde foi observada essa degradação, elabora um relatório de informações técnicas que é repassado ao policial, que vai efetivamente verificar a degradação ambiental. E aí, efetivamente, ambiental. ele vai em campo checar se aquela informação do satélite se concretiza. Exatamente. Então, assim, antigamente a gente tinha muito o quê? Né? Geralmente nas vicinais ou rodovias, a gente via aquela quantidade de árvores e no interior dessas árvores ocorria o bosqueamento. Então eles deixavam uma superfície de vegetação para encobertar uma degradação que ocorria no centro. Mas hoje, entre outras, são tipos de degradações que não fogem mais aos nossos olhos, né? Hoje a gente consegue verificar espécimes arbóreos, né? Ou seja, a gente consegue verificar a supressão de uma árvore e mandar o policial para verificação daquela uma árvore naquele local. Se não tiver o licenciamento, o incorre na autuação. Então, assim, graças a programas como o do senhor aqui, né? Como do Agora Interior, que a gente tem essa oportunidade de estar divulgando e chamando a população para uma ação preventiva, né? Não sejam degradadores ambientais, façam contato com os órgãos, né, ambientais, em específico hoje venho aqui representando a Polícia Ambiental, para que a gente possa auxiliar na condução de um melhor caminho para resolver o conflito. Não queiram degradar o nosso meio ambiente, né? Graças a Deus, né, graças ao governo do Estado de São Paulo, a gente tem ótimos aparatos de fiscalização aqui em mãos para poder trabalhar essas questões. É a tecnologia em apoio ao trabalho de fiscalização e de policiamento ambiental. Perfeito, excelente. Tenente, numa situação em que, de repente, o meu gado escapou, foi para uma área de preservação e ocorreu o que vocês comumente chamam de pisoteamento de nascente, trouxe um comprometimento para uma nascente d'água. Eu posso me antecipar e buscar orientação na Polícia Ambiental para regularizar aquela área, para resguardar aquela área antes que eu seja alvo de uma fiscalização? Maravilha. Assim, a Polícia Militar Ambiental, ela está aberta 24 horas por dia, né? Literalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. A qualquer tempo, né? Corriqueiro, né? Grande, muito corriqueiro. Eu diria até que aqui no interior do estado é o maior problema que nós temos relacionado à degradação de área de preservação permanente. Em alguns casos maior até do que decorrentes de queimadas. Nossa! A dessedentação de gado. Então o que acontece? A gente tem a área de preservação permanente, que é a nossa mata ciliar. Ela é a principal vegetação que nos propicia o nosso recurso hídrico das nossas regiões urbanas e rurais e o corredor ecológico para a circulação de animais silvestres. Então é extremamente importante a área de preservação permanente. E a gente, para que tenha uma correta preservação, a gente precisa fazer o cercamento da área de preservação permanente, caso não seja uma área de uso consolidado, né? Tem os proprietários... O que seria essa área? Desculpa interromper, mas o que seria essa área de uso consolidado? Os proprietários rurais que têm já, anterior a 2008, o uso de agropecuária, de algum tipo de cultura que se utiliza aproveitando o espaço da área de preservação permanente, eles podem continuar a utilizar aquele espaço de vegetação para dessedentação de gado ou para outro tipo de cultura. Porém, a vegetação nativa presente na área de preservação permanente precisa ser cercada. Então, assim, tenho minha área de preservação permanente, tenho vegetação nativa na minha área de preservação permanente, um fragmento, uma floresta, realize o cercamento. Não deixe que o gado avance até aquela vegetação para degradar. Esse é um dos principais fatores de autuação que a gente tem na nossa área. Nós estamos conversando aqui com o comandante do 1º Batalhão da 4ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar Ambiental em Marília, o Kleber Rodrigues Ventrone, que nos está passando aí informações bastante curiosas, bastante interessantes a respeito da preservação ambiental. Inicialmente estamos falando da zona rural, mas a gente vai entrar em breve também a questão urbana, porque nós sabemos que em algumas regiões, em alguns bairros, há árvores nativas e que devem ser preservadas. E aí eu já lanço a pergunta para o senhor. Eu estou num imóvel, eu comprei um imóvel, eu tenho um imóvel que tem uma árvore lá, uma vegetação que é nativa e que requer preservação. Eu preciso fazer uma alteração na planta daquele imóvel e eu preciso mexer nessa vegetação.
como é que eu devo proceder? Eu posso procurar a polícia ambiental para ter uma orientação? Vai alguém lá falar, olha, pode cortar, não pode cortar? Não, você tem que preservar? Maravilha. No caso de corte de espécimes arbóreos isolados em área urbana, né, ou seja, o corte da árvore na frente da minha casa, é de competência do município. Então, todos os municípios na região, é de competência do município a propiciar a licença para o corte dessa árvore. De antemão, não é o nosso métier, né, não é a nossa área, mas de antemão a gente já antecipa que é muito difícil que seja autorizado o corte da árvore, a não ser que tenha alguma boa justificativa para aquele corte. Risco de queda, por exemplo, Exatamente. risco para fiação, alguma coisa assim. Ela está entrando muito, está destruindo toda a tubulação. Calçamento, tubulação. Calçamento, né? Aí é autorizado o corte, dá para ser solicitado pela prefeitura que seja realizado o corte em alguns municípios. Em outros municípios você entra com o projeto e entra com a realização do corte e pode cortar o espécime arbóreo. Pelo município de Marília, inclusive, nós temos, né, a prefeitura disponibiliza pela Secretaria do Meio Ambiente a disponibilidade de mudas para que sejam plantadas em reposição a essa árvore cortada. Então, procurem, nesse caso, né, procurem a Secretaria do Meio Ambiente do seu município. Então a regra então para os municípios da nossa área de cobertura da Life Fibra, do nosso canal 13 TV+, se o problema é urbano, procura a sua prefeitura, a secretaria, o departamento competente vai te dar orientação e eventualmente a autorização caso seja necessário. Sendo zona rural, uma zona mais de mata, aí sim é a polícia ambiental. Maravilha. Em áreas de mata, todo corte de espécime arbóreo é de competência da CETESB, né? A Companhia Estadual de Meio Ambiente. Para que seja realizado o corte de árvores naquela companhia, né, nesse órgão estadual de licenciador, é necessário um projeto ambiental. Que é o que eles falam que é o projeto de impacto ambiental, né? Isso, quando você vai promover alguma obra, alguma coisa, você tem que apresentar esse Em grandes proporções tem o EIA-RIMA. O EIA-RIMA, né? Isso. Que é uma rodovia, utilizado. por exemplo, quando ela vai passar em determinado trecho, ou a construção de um loteamento ou coisa parecida, tem que ter o EIA-RIMA. Perfeito. Já se estabelecem algumas competências, né, e responsabilidades, né, dessa construtora. Em pequena escala, para o proprietário rural lá na ponta da linha, ele tem interesse em cortar alguns espécimes arbóreos, né, cerca de 5, 6 árvores, por exemplo, nativas na propriedade dele. Ele pode se recorrer à via rápida da CETESB, né, que Pela internet mesmo. Pela internet você consegue realizar, ela autoriza o corte de até 10 espécimes arbóreos. Porém, a legislação ela é muito específica. Tem que ser observado toda a legislação da via rápida e qualquer dúvida, sanar diretamente com a CETESB. Como tem algumas alterações legislativas concernentes ao órgão licenciador, né, a gente pede esse contato com a CETESB, que muitas vezes eles têm uma atualização da norma mais próxima do que a gente. Perfeito. Tenente, a gente continuando falando agora a respeito da questão de a pessoa ter em casa animais silvestres. Algumas pessoas querem ter um sagui, querem ter uma capivara, como foi aquele caso polêmico há alguns meses lá no norte do país, onde houve toda uma celeuma. Como é que a pessoa deve proceder? Se eu já tenho, por exemplo, um papagaio, e eu não tenho autorização do IBAMA, eu não tenho autorização de órgão nenhum. Eu posso procurar a ambiental para obter informação a respeito disso? O que acontece comigo? Bom, vamos entrar em alguns detalhes só para contextualizar esse cenário, né? Ok. A gente tem os animais domésticos, né? Então, se a gente vai num pet shop, verifica aqueles animais que estão com disponibilidade de venda, são animais domesticados, são animais domésticos, né? Então, a gente tem uma resolução específica que trata em cima desses animais. Eles não carecem de um cativeiro específico, né? De um criadouro específico para que ele seja comercializado. Tanto que ele é comercializado nas pet shops livremente, né? A gente tem a calopsita, né, alguns roedores, os hamsters, os coelhinhos. A partir do momento, né, a gente tem os animais silvestres, então. A gente tem os animais domésticos e a gente tem os animais silvestres. Os animais silvestres são os animais que são provenientes da fauna local. Eles têm uma função ecológica. Mesmo se esse animal silvestre ele for fora do Brasil. Então, se ele for exótico. Se ele for um animal silvestre daqui, é um animal silvestre nativo. Se ele for um animal silvestre de fora, é um animal silvestre exótico. Ambos animais silvestres. Por quê? Porque eles têm uma função biológica. Então, a partir do momento que eu quero ter um animal, eu tenho um animal doméstico, eu não tenho problema algum com relação a isso. Apenas, né, com relação a questões sanitárias, de acordo com o município. Porém, a partir do momento que eu quero ter um animal silvestre, eu preciso ter uma comprovação de origem daquele animal.
Então, assim, hoje, né, nós temos essa relação, anualmente vive oscilando, mas o tráfico de animais corresponde hoje no mundo, ele sempre varia entre terceira ou quarta atividade criminosa mais lucrativa no mundo. Meu Deus! Então existe um comércio imenso por detrás disso que a maior parte de nós não toma conhecimento. Então, muitas das vezes a gente não está querendo atribuir a culpa do mundo, claro, né, no cidadão que está nos ouvindo. Mas muitas vezes a gente vê lá, o papagaio está 10, 15 anos com a senhora, com o senhorzinho, sim, já está tão, né, acostumado com a família. Não vai conseguir sobreviver no habitat. Porém, o papagaio, em sua grande maioria, é transportado para o estado de São Paulo de outros biomas, né, de outros locais do Brasil. Mato Grosso do Sul, Amazônia, exatamente, Pantanal. Geralmente o percentual de perda desses animais durante o deslocamento chega a 90%. A gente teve algumas apreensões que pegavam canos de PVC, colocavam um papagaio filhote dentro da meia e colocavam 100, 150, 200, 300 papagaios, chegavam a 5, 6 e eles comercializavam aqui. Então o que acontece? É um clichê, eu sei, mas na medida que você alimenta o tráfico, seja de entorpecentes ou de drogas, você está alimentando toda uma cadeia produtiva, sim, por detrás daquilo. Então a grande problemática envolvendo silvestres, tanto exóticos quanto nativos, é a cadeia produtiva que está sendo alimentada. Então, para que você, cidadão, evite de participar de forma ativa ou passiva dessa cadeia irregular e ilegal, adquiram sempre de criadouros legalizados. Ah, eu quero... Né, a gente já teve apreensões aqui, por exemplo, daquela cobra piton albina. Piton, né, bonita, mas estava de forma irregular. Ah, eu quero adquirir uma cobra dessa forma, um outro animal... Né, que seja exótico mesmo, diferente, né, procure um criadouro legalizado. Né? À medida que você procura pesquisa na internet, existem relações do IBAMA, dos criadores legalizados. Os registrados certinhos pelo IBAMA. Exatamente. Então verifiquem sempre a procedência. É óbvio que se eu compro um animal legalizado, ele vai sair muito mais caro do que um animal, sim, não legalizado, certo? Porém, eu tenho uma comprovação direta da origem dele. Então, assim, já num primeiro momento, né, quero ter um animal, é doméstico? Maravilha. Tá, adquira, né, trate-o bem com responsabilidade para não entrar numa situação de maus tratos. Quero um animal silvestre, procure um criadouro legalizado. Aí, não sei se o senhor vai entrar nessa pergunta ou se eu posso já entrar. Sobre o animal silvestre que já está em posse, sim, mas não tem uma regularização. Sim, pode falar. Então, né, a gente estava conversando nos bastidores aqui e sempre acontece essa questão, né? Porque às vezes, como você disse, né, no começo mesmo, né, no idoso, faz 10 anos que eu estou com aquele animalzinho, eu quero regularizar ele. Tem como? Exatamente. Então, assim, chegam muitos casos desses para nós lá na Polícia Ambiental, né? A gente tem uma figura legal que chama entrega voluntária, né? Então, eu tenho um animal numa situação irregular, eu quero me desfazer dele, né? Eu vou até a Polícia Militar Ambiental e realizo a entrega voluntária. Eu vou munido do animal, falo, eu quero entregar esse animal que estava comigo de forma irregular. Não recebo punição alguma? Nenhuma punição. Então, vocês que estão ouvindo que tem um animal numa situação irregular, né, perceberam agora que se trata de um animal irregular, antes que a fiscalização bate as portas, é bom que se antecipem e vão buscar a Polícia Militar Ambiental para entregar esse animal. Porém, é a entrega voluntária. Não existe qualquer tipo de regularização de um vínculo de cativeiro de um animal silvestre que não tem uma procedência. Então não tem como a gente regularizar o papagaio que está com o senhor ou com a senhora. Ou seja, se eu levar aquele papagaio lá para vocês, esperando que eu vou receber de repente uma anilha, que é a identificação dele, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu teria que ter a documentação de procedência. Aliás, quando eu compro o filhote, o animal com procedência, ele já vem com esse dispositivo, né? Ele não perfeito. É colocado depois, né? Não, perfeito. Inclusive até, né, tem alguns... pássaros, né, que são mais de canto, que são os passeriformes, a gente fala que eles veem o aninhamento muito cedo, né? Então, se nos primeiros dias não é colocado anilha, não consegue se colocar mais. Já não põe mais. Né? Então, assim, é realmente uma certidão de origem daquele animal, né? Legalizada. Então, assim, mas eu conheço fulano, ciclano, que tem um animal já há algum tempo que passou na ambiental e deixaram com ele. Muitas vezes, quando a gente não tem um local adequado no momento,
a gente deixa o animal depositado Mantém com a pessoa até conseguir que encontre o local adequado. Então a gente não legaliza a guarda de animais, né? A gente só mantém eles o mínimo necessário para entregar para o local adequado. Porque o objetivo da fauna silvestre é o cumprimento da função ecológica dela. Ambiental, né? Ambiental, exatamente. Tenente, estamos conversando com o Tenente Kleber Ventrone, que veio aqui com a agenda super apertada. A gente está vendo o vídeo institucional aí da Polícia Ambiental, percorrendo aí algumas regiões de mata aqui do nosso estado de São Paulo. Eu sei que o seu tempo está apertado, a gente agradece desde já o seu tempinho. Ele atendeu a ocorrência lá em Oscar Bressani e veio aqui falar com a gente. Várias pessoas enviaram perguntas, comentários para a gente pelo YouTube. A Ana Cláudia pergunta: qual a orientação quando localizamos um filhote de maritaca no forro de casa, por exemplo? Certo. Então, a gente tem o período de nidificação, né? Que é o período onde os animais eles buscam por um ninho, né? Para iniciar a reprodução deles. O ideal, o certo, é que nós sempre realizemos aí uma ação preventiva nas nossas residências, certo? Então a gente sempre faça o fechamento adequado. Coloca umas telinhas ali no forro. Exatamente. Coloque as telinhas no forro para evitar, para inviabilizar a entrada e a nidificação do animal na residência. Uma vez que ele já iniciou o ninho, não pode ser tirado o ninho do local. Tá, mas aí depois que ele já teve a cria, depois que os filhotes já cresceram... aí foram embora, fecha. Faz o atelamento. Perfeito. Uma vez que o ninho está instalado, não pode ser retirado do local. Vamos ler mais algum comentário aqui do nosso YouTube, que hoje bombou, viu? O Fred Destro, ele deseja uma boa tarde para nós, para mim e para o senhor. Tenente Ventrone, profissional excelente, sempre apoiando as boas práticas e lutando pela preservação do meio ambiente, fazendo muito além da sua função. Aplausos para toda a equipe. Fred Destro, que é professor lá do Cultura e Liberdade de Pompeia, parabenizando o trabalho do senhor. O Marco Fernandes, também parabenizando o comandante, parabenizando a Polícia Ambiental. O Simval, parabenizando também o tenente, disse que fez um curso em Tupã, com o meio ambiente lá de Tupã, promovido pelo tenente Everton, lá de Tupã. Também um excelente profissional, Polícia Ambiental, de parabéns. A Marisa Rocha faz uma pergunta bem curiosa. Excelente programa. Tenho vontade de dar uma tartaruguinha para minha neta. Posso? Como faço para não ter problema com a polícia? Pode sim, com certeza. Seguindo a linha de raciocínio que nós estávamos construindo, né, vamos buscar um criador legalizado. Não tem problema algum, né, uma vez que ela seja cuidada da forma adequada, então busque sempre um criador legalizado. Porque assim, principalmente, né, a tartaruga, né, o cágado, eles geralmente têm um período de vida muito longo, né? Bastante. Então assim, é um investimento a longo prazo, né? Então, se você quer fazer um investimento para sua netinha, faça um investimento legalizado, né? Perfeito. Nós agradecemos a sua participação pelo nosso canal do YouTube. Eu aproveito e peço a você aí que mandou a sua pergunta, o seu comentário, que acione lá, faça a sua inscrição e acione o sininho para você nos acompanhar sempre que entramos ao vivo. Tenente Kleber Ventrone, muito obrigado por sua participação aqui. A nossa bancada estará sempre à disposição da Polícia Ambiental para que a gente possa divulgar os fatos que envolvem a companhia e principalmente trazer esclarecimento e orientação para a nossa população. Muito obrigado e muito obrigado a toda a população e obrigado pela qualidade profissional de vocês aqui. Esse trabalho que vocês fazem de forma preventiva é a linha que a gente tenta seguir, a linha mestre que a gente tenta seguir na nossa profissão. Quando se trata de se vestir bem, a Mr. Kit Marília Shopping é a escolha certa. Do casual ao social, a Mr. Kit tem tudo o que você precisa para se vestir bem em todas as ocasiões. Camisetas lisas ou estampadas, calças jeans e de sarja, moletons, sapatênis e cintos. Tudo isso disponível na Mr. Kit Marília Shopping. E se você precisa se vestir para uma ocasião mais formal, e não importa o seu tamanho, a Mr. Kit tem diferentes modelagens e tamanhos, do PP ao Extra GG. Visite a Mr. Kit Marília Shopping hoje mesmo e descubra a moda que vai fazer você se destacar.